Saudações, querido público culto e conhecedor, bem-vindos a este cantinho da realidade que dói, mas que aqui servimos com muito limão e sal para arder como deve ser. Fiquem à vontade, peguem seu lenço bordado com o brasão nacional e preparem-se para mais uma dose. De outros dados que vêm arruinar nosso piquenique da soberania, vamos a isso. Acontece que lá, na gelada e entediante Gotemburgo, Suécia, um grupo de senhores com muito tempo livre e doutorados demais em ciências políticas do famosíssimo Instituto Widen resolveu revisar seus números. E vejam só, que surpresa, eles nos deram o título que todos já esperávamos, mas que ninguém no palácio quer aceitar. O México já não é mais uma democracia. Parabéns a todos! Agora vocês já podem guardar seus títulos de eleitor na gaveta das lembranças, junto com as esperanças de que a gasolina vai baixar para 10 pesos, segundo esses suecos, que com certeza tomam café da manhã com neoliberalismo. Sob o comando de Claudia Sheinbaum, o México completou sua metamorfose kafkiana para se tornar oficialmente uma autocracia eleitoral. Autocracia o quê? Traduzindo do sueco para o bem-estar? Para quem ficou na coletiva matinal de ontem, uma autocracia eleitoral é esse sistema maravilhoso onde deixam você ir votar para não dizerem que somos uma ditadura, fuxicaca, mas onde o resultado já está mais cozido do que um tamal de chipilim. É aquele lugar onde o poder se concentra, tanto em um único escritório que, até para trocar o papel higiênico em um escritório do governo, é preciso o aval da chefe. Bom, isso de chefe é modo de dizer. Neste caso, o relatório é uma joia da crueldade. Estatísticos analisaram 600 indicadores. Sim, vocês ouviram direito, 600. Mas já sabemos o que nossa cientista serviçal favorita vai dizer. Esses indicadores são neoliberais, conservadores e cheiram a perfume europeu. Porque, claro, neste país a única estatística que vale é a de quantas vezes mencionamos Calderón ou Garcia Luna por minuto. É assim que nos encontramos no seleto clube dos reprovados. O mais humilhante desse relatório não é nos chamarem de ditadura, é ver quem está melhor do que nós. Segundo Biden, países como Índia, Peru, Hungria, Sérvia e até Senegal são mais democráticos do que o México. Da transformação. A democracia no México entrou em colapso, diz o relatório. Pum! Direto na jugular da narrativa oficial. Imaginem, democracia aqui. Estamos no porão do prédio democrático e enquanto tentamos explicar ao Senegal que temos humanismo mexicano, eles nos olham com pena lá do primeiro andar. Mas não se preocupem, aqui temos outros dados, e se os dados não coincidem com a realidade, pior para a realidade, é a destruição disfarçada de povo. O relatório sueco aponta o que qualquer cidadão com um mínimo de bom senso e que não recebe seu auxílio bimestral de olhos fechados já suspeitava. Concentração de poder, tudo em uma só mão, submissão das instituições, o INAI, o Poder Judiciário, a Suprema Corte, o INE, o TRIF, os órgãos autônomos, todos passando pela guilhotina da austeridade republicana, destruição dos contrapesos. Porque quem precisa que alguém te diga não quando você tem a vontade popular do seu lado? É o plano perfeito. Eles destroem a casa, mas te convencem de que agora você vive em um espaço aberto com ventilação natural. Não precisa ser um gênio da CIA para saber a resposta da empregada do bem-estar. Algum repórter querendo ser rotulado de adversário vai perguntar sobre o relatório da Universidade de Gotemburgo? E então preparem-se para a viagem no tempo. E o que disseram aqueles suecos do 68? Porque claro, se não reclamaram há 50 anos não tem direito de falar hoje. É que são amigos do Calderón, com certeza. Felipe tem ações nas universidades suecas e manda tequila por baixo dos panos e salinas. A de 94, o Prian roubou, mas a resposta universal que cura o câncer, a corrupção e o mal-olhado é a técnica milenar de mexer no vespeiro. Se você não gosta da notícia, xingue o mensageiro, puxe um processo de 30 anos atrás e finalize com um sorriso de macaco oligofrênico dizendo que o povo está feliz, feliz, feliz. É assim que estamos, querido público, enquanto o mundo nos vê como o vizinho que começou a tapar as janelas e a falar sozinho. Aqui seguimos comemorando que não há mais corrupção, embora os contratos continuem caindo nas mesmas mãos de sempre. Respirem fundo e aproveitem sua nova autocracia eleitoral. Afinal de contas, quem quer liberdade de imprensa e divisão de poderes quando se tem uma narrativa tão bonita e colorida? Todos os dias, às 7 da manhã. Ao encerrar esta videocoluna, deixarei um vídeo explicando o que é e como funciona o Índice Eleitoral de Democracia, o VDEM.
Para quem quer ampliar o conhecimento e ter mais argumentos contra a narrativa oficial, continue aplaudindo, o show só começou. Vou embora antes que me acusem de agente infiltrado da coroa sueca. Nos vemos na sexta. Se ainda pudermos publicar algo além de um poema à continuidade, leio vocês nos comentários. O que significa viver em uma democracia? A resposta mais comum é: vivemos em democracia porque votamos. Eleições periódicas bastam para considerar um país democrático? Para responder, abordaremos um conceito fundamental: democracia eleitoral e sua mensuração, pelo Índice de Democracia Eleitoral criado pelo projeto internacional VDEM. Esse índice nos permite operacionalizar o conceito de democracia eleitoral, ou seja, traduzi-lo em variáveis mensuráveis que nos ajudam a analisar empiricamente. Quão democrática, em termos eleitorais, é uma sociedade? O que é democracia eleitoral? A democracia eleitoral ou procedimental é um componente essencial da democracia. Ela se baseia na ideia de que uma sociedade é democrática se as pessoas têm o direito de escolher seus governantes. Através de eleições livres, limpas e competitivas, com sufrágio universal e respeito ao princípio um voto por pessoa. Mas essa definição mínima exige mais do que apenas votar. Implica também liberdade de expressão, associação e imprensa, pois sem isso não há competição eleitoral real. O conceito de democracia eleitoral vai além das urnas, exigindo ambiente que assegure eleições autênticas, cidadania informada, igualdade entre partidos e respeito aos resultados. Como esse conceito é operacionalizado? O projeto VDEM, Variedades de Democracia, desenvolveu um dos índices mais completos para medir a democracia eleitoral, o Índice de Democracia Eleitoral. Esse índice não se baseia em uma única variável, mas integra 5 componentes-chave. Eleições limpas avalia se as eleições estão livres de fraude, manipulação ou coerção. Liberdade de associação mede se os cidadãos podem se organizar em partidos, sindicatos ou outras organizações políticas sem interferência ou repressão. Liberdade de expressão determina se as pessoas podem expressar suas opiniões políticas sem medo de represálias. Acesso a fontes alternativas de informação examina se existem meios independentes e se a população tem acesso a diferentes perspectivas informativas. A autonomia da administração eleitoral considera se as instituições responsáveis por organizar as eleições são independentes e imparciais. Essas dimensões se traduzem em variáveis observáveis, que são coletadas por meio de avaliações de especialistas, sistematizadas e procedimentos rigorosos de validação. Com essa ferramenta, é possível comparar a qualidade democrática entre países, identificar retrocessos ou avanços e estudar a evolução da democracia ao longo do tempo. Por exemplo, o índice mostrou que países como Hungria, Índia ou Turquia têm experimentado um deterioramento progressivo em sua qualidade democrática, apesar de continuarem realizando eleições. Isso ocorre porque, apesar das eleições, pilares como liberdade de imprensa, autonomia eleitoral e liberdade de associação foram enfraquecidos. O valor do índice está justamente nisso, em mostrar que uma democracia eleitoral não se define apenas pelo ato de votar, mas pelo ambiente social que torna possível que esse voto seja livre, informado e significativo. Em nível internacional, o Índice de Democracia Eleitoral mostra que, desde o final dos anos 80, o mundo viveu um ciclo de expansão democrática. A média global passou de 0,41 em 1990 para 0,53 em 2010, refletindo eleições mais limpas e ambientes com maiores liberdades. No entanto, na última década, essa tendência foi interrompida e até mesmo revertida, já que em 2024 a média mundial caiu novamente para cerca de 0,49, o que evidencia um retrocesso democrático de quase 30 anos, apresentando níveis semelhantes aos de 1997. A Europa continua sendo a região líder com os níveis mais altos, com pontuações que variam nos últimos 25 anos de 0,74 a 0,76, embora em alguns países tenham sido observadas quedas recentes. A América Latina, por sua vez, atingiu seu melhor momento em 2004 e 2005, com cerca de 0,67, mas desde então caiu até se situar hoje em torno de 0,59. Um caso curioso é o dos Estados Unidos, que após se manter estável em torno de 0,87 durante 2 décadas, a partir de 2016, sua pontuação caiu de forma contínua, hoje está em torno de 0,84. Esse panorama confirma que o enfraquecimento da democracia eleitoral não se limita a países com instituições frágeis. Voltou a ter mais democracia de 0,75, 0,75, 0,75. No caso do México, o Índice de Democracia Eleitoral reflete com clareza a história recente do país.
No início dos anos 90, o México estava em um nível baixo, com uma pontuação próxima de 0,4, o que mostrava um sistema ainda marcado por práticas pouco competitivas e um acesso limitado a eleições limpas. Com as reformas eleitorais e a alternância política do ano 2000, o índice registra um aumento sustentado e alcançou uma pontuação de até 0,71. Durante a primeira década do século XXI, esse foi o momento de maior força da democracia eleitoral no México, acima até da média latino-americana. No entanto, a partir de 2019, a tendência mudou, passando de 0,69 para 0,51 em 2024, o que representa uma queda de 26% em 5 anos. Esse número coloca o país abaixo da média da região latino-americana, que é de 0,59, refletindo assim um importante retrocesso em relação aos níveis alcançados em décadas anteriores. Isso significa que, embora continuemos tendo eleições, alguns pilares fundamentais da democracia, que vão além do âmbito procedimental, foram enfraquecidos. Em outras palavras, a experiência mexicana ilustra que a democracia não está garantida. Ela pode avançar com reformas e participação cidadã, mas também retroceder quando suas instituições são corroídas. Democracia não é simples, mas é essencial para compreendermos, defendermos e melhorarmos. O Índice de Democracia Eleitoral do Biden mostra que conceitos políticos bem operacionalizados podem ser ferramentas poderosas para análise empírica. Na ciência política, a teoria não está em desacordo com a realidade. A teoria nos permite enxergar melhor a realidade. Precisamos de teorias bem construídas e dados bem interpretados. Porque, no final, não se trata apenas de saber se há eleições, mas de saber o quão democrática é realmente uma democracia. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Inscreva-se, curta e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado!